ao vivo. Deus te abençoe também. E já aproveita, você que não é inscrito, está assistindo agora ou depois, aproveita para se inscrever, aproveita para compartilhar o link dessa transmissão, repassar nos grupos, curtir, compartilhar, comentar, não apenas no chat, mas também comentar depois quando esse vídeo tiver postado. Tudo isso ajuda bastante no engajamento. E aproveita para assistir todo o conteúdo que tem aí na nossa grade da IPB TV. Se você não tem ainda o aplicativo da rádio, baixa aí a nova Rádio IPB para você poder ouvir no seu carro, onde você estiver, você poder nos acompanhar, tá bom? Deixa um abraço também pro pessoal da rádio, sempre nos acompanhando aí, sempre atento. Não consegue interagir conosco pelo chat, né, do YouTube, mas sempre bem participativo. Consegue? Consegue pelo WhatsApp. Consegue pelo WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Muito bem, o WhatsApp da rádio, para quem quiser participar, pode mandar o número, a mensagem no número 11 94 713 4594. Vou repetir para você. DDD 11 94 713 4594. Então aí você pode também participar, quem é da rádio aí, pelo nosso WhatsApp, tá bom? Manda a sua mensagem, já deixa esse WhatsApp salvo, você poder sempre estar participando conosco e mandando mensagem aqui pra gente. Dá as boas-vindas, eu sou o Reverendo Samuel Ribeiro, sou normalmente quem apresenta aqui e sou pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança aqui em São Paulo. E comigo aqui, meus dois amigos, Tiago e Paulo, se apresentem aí para quem ainda não os conhece. Queridos ouvintes, é sempre uma grande alegria. Deu um delay aqui porque eu estava pensando se o Samuel ia me apresentar, né? Que ele falou com... eu te apresentei como visitante, né, cara? Faz tempo que tu não vem. Faltei uma semana, né? É sempre uma grande alegria, meus irmãos, estar aqui. Eu sou o reverendo Tiago Naruzzi, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Como eu disse, é sempre uma grande alegria e hoje, em especial, falando de um tema que eu particularmente gosto bastante. Espero que nós tenhamos aqui momentos de muita edificação, reflexão, para a glória de Deus. Olá, boa tarde, sou o reverendo Paulo Falcanieri, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança em Vinhedo, aqui no interior de São Paulo, região de Campinas, ali, Louveira, Valinhos, uma região muito boa. Se você está por aí, vai fazer uma visita pra gente, e é um privilégio, um prazer muito grande, ainda mais agora, cheio de energia, né, voltando de férias, voltando mais tranquilo, depois de visitar a terra do pão de queijo, minha Belo Horizonte. Ele trouxe seu queijo? Foi só eu que não recebi ou você recebeu? Não recebi nada não. Então tá bom. Tinha um rato lá em casa, comeu o queijo dele todo. Mas a minha irmã tá vindo aí semana que vem, ela vai trazer uma nova remessa de queijos. Mas aí tem que vir visitar. Por que no plural? Você só precisa pra mim, cara, é no singular. Não põe no plural não. É só pra quem vai visitar Vinhedo, só quem não já pode, só tô esperando o convite, cara. Já no chat, boa tarde, irmãos. Não. Não, mas o de cima lá, ó. O Ricardo sempre com comentários muito sábios. Isso lá. 3C, curte, comenta e compartilha. Pode ler, reverendo Samuel? Pode ler. Não, leia você, por gentileza. Hoje o chat vai funcionar, Reverendo Naruzzi está presente, é porque eu apresento, Ricardo, dou opinião e eu tinha que ler o chat. O Naruzzi só lê o chat nos programas, então... É que minha consultação teológica é muito baixa, então eu fico no chat. O teu presbítero aí. Boa tarde, irmãos, pais, que Deus os abençoe em mais um programa. Reverendo Samuel hoje com a roupa de ver Deus. Sexta passada eu vim de Gola Polo, cara, da Aliança, vim da igreja para cá. E aí não vim com as roupas adequadas para apresentar o bússola. Inclusive, só uma explicação para os nossos ouvintes, né? Há uns 3 semanas atrás, uma irmã comentou que o nosso humor é muito ácido, que ela tomou um susto antes dos 10 minutos. Foi ela que fez esse comentário? Teve um comentário desse. Teve um comentário desse, mas o povo que se ama muito, em especial o reverendo Naruzzi e o reverendo Samuel, são amigos aí, mais chegados que irmãos. É opinião sua, né? Então a gente vai começar mais um bússola. A gente está caminhando aqui nessa obra aqui, ó, do Abraham Kuyper. São 6 palestras sobre calvinismo. Ele vai entrar em vários temas e nós quebramos aí, o Paulo nos ajudou a fazer esse roteiro de programas e nós quebramos em vários programas, tá? Não vão ser apenas 6 e a gente também não quer ficar muito programa para não ficar enchendo linguiça e ficar sendo repetitivo, tá? Esse livro aqui, essa é a nova capa do livro Calvinismo, do Kuyper. Ele tem, eu conheço pelo menos, o pessoal sabe, eu faço coleção de edições, né? Eu tenho pelo menos 3 edições, então eu conheço 3 capas, tá? Se tem uma quarta ou uma quinta, eu não sei. E ela tá laranjinha assim, em homenagem ao Bússola Teológica. Não é brincadeira. A editora quiser fazer tudo laranja, faça aí, bota o selozinho da gente lá embaixo. Mas esse é um livro muito bom, a nossa editora tem lá, e inclusive no site os livros ainda estão com 15% de desconto, tá?
eu não sei se ainda está vigorando, eu não vou fazer essa propaganda, falando quebrar. Eu vi um pastor colocando um cupom dele lá de desconto. Eu vou pedir para criar um cupom do Bússola. Bússola, né? Excelente. Bússola, eu vi que era de 30% dele. Vou pedir para criar vou mandar mensagem para a editora para criar um cupomzinho para a gente, Bússola 30, para a gente dar uns descontos aí também. E esse livro, todos eles estão com 15%, a não ser que seja o livro do dia, que a gente vai falar já sobre ele, tá? É isso, irmãos. Hoje a gente vai falar sobre a providência de Deus, né? A mão de Deus na civilização, o plano por trás da história, né? Alguns que, quando a gente diz que Deus é um Deus da providência que conduz tudo, diz que a gente é determinista, né? O pessoal aí que não sabe nem o que quer dizer essa palavra. Exatamente. E cria esse espantalho. Quer começar, Nós? Você ficou com a cara séria quando eu falei determinismo. Eu já vi você em alguns debates ser acusado de determinismo. Sim, que na verdade as pessoas, elas, como você disse, né, falta um pouco de precisão no termo. Eu não teria problema algum de ser chamado de determinista se eles entendessem o que isso significa. Porque existe uma grande diferença entre o determinismo e o fatalismo, né? Se assim podemos dizer. De uma forma muito simples. O fatalismo, ou aquilo que as pessoas chamam de determinismo, né, de forma inapropriada, é a concepção de que aquilo que Deus determinou acontecerá sem que haja a nossa participação, ou aquilo que nós chamamos de causas secundárias, né? Ou causas contingentes. O que isso significa? Que de fato Deus governa todas as coisas. Entretanto, ele o faz por meio das nossas ações, que são secundárias, mas que obviamente sempre estarão debaixo da providência e da soberania de Deus. Isso é o que nós chamamos, na essência, de uma forma muito resumida, o calvinismo. O que não é o calvinismo? É como se nós não tivéssemos essa participação, ou seja, em um crime que acontece, como se o responsável por aquilo, que é a causa contingente, não fosse ele o responsável, por exemplo, pelo roubar, pelo matar e outras coisas mais. Como se Deus fosse somente a causa primária e não levasse em consideração essas causas secundárias. Isso é importante que a gente já abra o programa definindo. Por quê? Porque nós vamos falar sobre um Deus que conduz a história. E ele o faz por meio de pessoas, por meio de causas contingentes, por meio do próprio decreto e assim por diante. Por quê? Porque hoje é muito comum as pessoas acreditarem que o que move a história são forças econômicas, o mero acaso. Ou seja, Deus ele não está governando soberanamente, levando essa história para uma finalidade já pré-determinada. Então, para nós, não é a força econômica, não são os homens ou fatores aleatórios, o acaso que conduz a história, mas um Deus soberano. Ou seja, nós temos uma concepção teleológica, né? Então, você usou um termo que falta precisão. Falta precisão ou boa vontade? Acho que são as duas coisas, né? Eu acho que as pessoas, elas já assumem um preconceito por aquilo que ouviram, não se aprofundam e acabam apenas repetindo coisas que sem precisão alguma. Mas também existem aqueles estudiosos que sabem de fato quais são as nossas afirmações, mas talvez não por uma ingenuidade, mas por qualquer outro motivo. Por falta de argumento. Isso. Aí querem criar um espantalho. Porque é mais fácil, né? Mais fácil bater no espantalho. Exato. Então, a gente comentou uns programas atrás, né? Um cidadão aí na internet, a gente tá falando de calvinismo, né? Será que é o meu? É o meu, desculpa. É só o Naruso voltar, cara, é impressionante. É falta de costume. Ô, Ricardo, elogia agora, Ricardo. Põe uma mensagem aí elogiando o Naruso. Põe aí pra ele. Então, aí o cara, a gente tá falando de calvinismo, rola uma calvinofobia, né, muito grande hoje em dia. E o cara, rapaz, tu acredita que o cara fez um malabarismo pra dizer que Calvino tinha área VIP na igreja dele, bicho? Eu fiquei sabendo disso aí. Cara, eu falei assim, eu não acredito que esse cara tá fazendo isso não. Ele fica criticando, mas Calvino tinha área VIP. O que ele não conta é que todo mundo assistiu o culto em pé naqueles dias e que havia os magistrados que tinham um local, como há hoje nos púlpitos, o local onde os presbíteros sentam. É uma questão culturalmente totalmente diferente do contexto de hoje, né? Não, e hoje tem isso. Algumas tem até demais, né? Tem igreja que você olha pro púlpito, tem 50 cadeiras lá em cima, o cara pregando, né? Enfim, normalmente você vai ter lá o presbítero, que é o liturgo, fica lá na frente, você vai ter 2, 3 cadeiras onde os liturgos, aqueles que estão têm um papel de liderança sobre a liturgia, participarão, mas não é área VIP, né? A área VIP é outra coisa, mas enfim, é por isso que eu falo, se é falta de conhecimento ou falta de honestidade muitas vezes, né? O cara as duas coisas, né? Quer bater no espantalho. E é isso, vamos começar. Eu gosto muito, eu não sei
Eu não sei se eu vou pegar o Ronix de surpresa. Se eu te mandar um texto, você consegue projetar, Ronix? Ou é melhor a imagem? Não, eu só tenho um texto. O Ronix é o cara que palpa toda a obra. Ricardo fez uma pergunta, mas eu acho que a gente, né, de forma introdutória, conseguimos responder nessa pergunta. Ele pergunta por que nos acusam ou acusam o calvinismo de fatalismo. É justamente por conta dessa fala do reverendo Samuel, né? Ou uma ingenuidade, ou até mesmo uma falta de transparência, talvez, né? Acho que só ainda na introdução é importante ressaltar que o trecho do livro, né, que gerou o tema desse capítulo, desse programa que nós estamos falando aqui hoje, é o finalzinho da primeira palestra, né? Que é uma conclusão, então, de tudo aquilo que a gente ouviu nos últimos 3 ou 4 programas. 3, né? 2 ou 3, né? Esse é o programa 4, sobre o calvinismo. Esse já é o programa 4? Esse é o programa 4. É porque você passou 2 fora de férias, né? Eu passei 2 fora de férias, isso mesmo. E ele vai tratar especialmente da providência. E é um capítulo, é um finalzinho, uma conclusão, e aí para instigar os nossos ouvintes para comprarem um livro, né? Que alguns teriam problemas no dia de hoje pela conclusão do jeito que ele caminha, mostrando como a providência de Deus encaminha as situações da vida. E o calvinismo como uma das providências, ela vai ser bem polêmica para aqueles Sim. que, né, ouviram a primeira vez. Mas... E aí, mais interessante ainda é porque ele vai dizer que tem que Deus foi preparando várias etapas Sim. posteriormente para que se chegasse nessa elaboração desse sistema de vida. Lembrando que nós não estamos usando o termo calvinismo no seu aspecto mais reducionista dos dias de hoje da soteriologia, mas como uma visão de mundo, nesse aspecto como um sistema de vida, algo mais abrangente, que vai ter consequências aí voltando para o programa passado, na relação do homem com Deus, com o outro e com a sociedade, né? Então, eu mandei para o Ronix um texto e eu quero começar o programa de hoje com esse texto porque eu acho que, ao mesmo tempo que é um dos aspectos mais belos da doutrina calvinista, monegista, eu me refiro ao sentido como um todo, né? Aliancista também, acabam sendo sinônimos, é também a mais esquecida e negligenciada, que é justamente a doutrina da providência. Para quem não conhece os nossos símbolos de fé, ele vai abrir lá, vai falar das escrituras, vai falar da trindade, né? O primeiro e o segundo capítulo. No terceiro capítulo fala dos decretos. Aí no capítulo 4 fala da criação, que é o primeiro decreto, e depois ele vai falar da providência, que é o segundo decreto. E na providência, na seção de número 1, ele abre de forma muito bela, e aí, Ron, se estiver aí no ponto, você avisa. Ele abre de forma muito bela o que é a providência. E, gente, quando você entende só esse aspecto da seção número 1, eu creio que você tira um peso enorme das costas. Porque você entende que temos sim a nossa responsabilidade, o nosso papel de trabalhar, de desenvolver a nossa salvação, como o próprio Paulo diz, né, com temor e tremor, mas há um Deus que opera tudo conforme a sua vontade. E aí, eu tenho aqui de cabeça pelo menos alguns textos que eu pretendo citar, os irmãos também terão outros, onde claramente Deus está no controle e a providência dele está em ação. Tanto que Gênesis pode facilmente ser chamado como o livro da providência ou a providência de Deus em ação. Veja o que é que diz aí, ó. Pela muita sábia providência, esse A deve ser citação de versículo, tá? Depois apaga, porque fica no meio. Depois da vírgula não tem nada. Segundo. Providência, vírgula, segundo a... porque segundo eu apaguei as outras letrinhas e não apaguei essa, desculpa. Pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e aí a gente vai discutir esse termo presciência hoje, tá? E o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, aí veja esses verbos, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. E aí? Rapaz, a igreja entender isso aí já estava bom caminho, né? Então, na verdade, eu acho que até as outras tradições, de uma forma não refletida, eles verbalizam isso. Eles só não conseguem levar as últimas consequências, a ideia de que este Deus governa não só a macro-história, mas também as micro-histórias, né? E nós somos uma tradição que nós levamos as últimas consequências, né?
É porque o pessoal não percebe, por exemplo, eu vou abrir um parênteses aqui que vai entrar na discussão de futuro, né? Porque a gente está falando de providência. Sim, A consequência lógica do livre-arbítrio é o teísmo aberto. sim. Se eu levá-lo até as últimas consequências, eu não tiver um freio no meio do caminho, eu vou parar no teísmo aberto, que é o quê? Não precisa nem de muito esforço. É uma consequência direta. Então, o que é o teísmo aberto para quem não conhece? Deus ele abre mão da prerrogativa de decretar a história em Ele é um espectador. em favor da liberdade do homem. Para que o homem seja verdadeiramente livre, Deus decide não decretar. E só ele é um Deus reacionário. É. Ele reage às ações humanas. Reacionário. Reativo. Intervém quando necessário, reage quando necessário. Ele é mais passivo e ativo quando é necessário do que um Deus proativo, vamos colocar dessa forma. E aí o que acontece? Quando você chega e fala assim, não, mas Deus ele dá marcadores históricos de coisas que vão acontecer. Isso são as profecias do Antigo Testamento se cumprindo no Novo. Como é que Deus ele pode profetizar se ele não tem um conhecimento prévio do futuro, uma vez que ele abre mão desse conhecimento em detrimento à vontade do homem? Ah, não, mas aí são verdades irrevogáveis, a vontade de Deus que não podem ser desfeitas. Não, mas como ele pode saber o tempo, a era, o contexto, as circunstâncias, se ele não detém o conhecimento do futuro? Porque eles vão dizer que é porque Deus conhece as micro-histórias que vão se harmonizar àquilo que foi predito, né? Então, aí eu sempre, quando alguém diz isso, eu cito, sabe o que como resposta? Eu era pastor em Natal. Tinha um convite para Campina Grande, parecia que eu ia para Campina Grande, as portas se fecharam do jeito que minha chefe falou, você não vai, eu ia passar um dia em Campina Grande, você não vai para Campina Grande. 2 semanas depois eu recebo um convite para Mossoró para passar 4 dias em Mossoró. A minha chefe, que eu trabalhava, era pastor em tempo parcial. Minha chefe chegou e falou assim, pode ir para Mossoró. E eu vou para Mossoró. E aí eu conheço minha esposa, me caso, tenho os meus filhos com ela, enfim. E se eu decidisse, se fosse possível, eu decidisse ir para Campina Grande? Eu conheceria a minha esposa, os meus filhos nasceriam, como é que eles poderiam ser eleitos de antemão? Seja por vontade de Deus ou por vontade minha? Se você não decidisse vir para São Paulo, você jamais conheceria aqui, 2 grandes homens que vieram para brilhantar e deixar a sua vida mais leve. O Paulo é um homem de concílios, eu conheceria em algum momento. Você eu não sei. Eu veria pela televisão, no Vejam Só. Sim, exatamente. Participando dos debates. Aí mandaram uma... Inclusive, vou debater esse tema que a gente está discutindo hoje aqui na próxima terça-feira. Com alguém que você já debateu. É Elias, como é que é? Elias alguma coisa. Você debateu com ele, não debateu? Elias Soares? Acho que é esse aí, isso. Vou debater. Um abraço, pastor Elias Soares. Fica só no abraço. Não, um abraço. Não. Ele é sempre um querido. No programa você já debateu com ele, cara? Não debati, não. Eu já debati 3 vezes com ele. Vamos terça-feira. A gente entende a risada de situações, mas ela pode parecer uma risada de deboche. Não é isso, deixa eu explicar. O pastor Elias eu já debati 3 vezes com ele. Eu debati sobre se Deus morreu na cruz. Esse debate eu lembro. Sobre cessacionismo. E só esses 2, foram 2 vezes que eu debati com ele. Foram essas 2 vezes, se eu não me engano. E nas 2 vezes são opositores de ideias, né? Defende a perspectiva reformada. Eu brinco porque depois repercute muito, o pessoal faz corte, é por isso que eu ri. Mas ele é um pastor querido. E você tem situações engraçadas nos bastidores que acontecem também. Sim. Às vezes, sempre sai para almoçar junto, enfim. Manda um abraço para ele. E eu não vou lá para isso lá para gravar porque eu tenho uns compromissos. Não, você vai comigo na terça. Vai pagar o almoço depois. Não, voltando ao tema aqui. Não, mas então, na providência. Aí eu queria, por exemplo, discutir alguns termos aí, tá? Para quem está em casa, para depois a gente voltar e olhar mais especificamente para o livro. Mas, por exemplo, na sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência. Quem está em casa, qual é a explicação que a gente precisa dar para esse termo, né? Porque presciência para um arminiano é uma coisa, para nós... bíblicos é outra. Acho que o que muda é só o que está acontecendo, né? Para os arminianos, a presciência ela vem antes dos decretos. Então Deus decreta porque ele sabia. E para a gente é o contrário. E é bem interessante porque a Confissão de Fé coloca esse capítulo 5, depois do capítulo dos decretos. Então a presciência que ele tem está fundamentada nos decretos que ele emitiu, né? Então ele decretou todas as coisas e aí, com base a sua infalível presciência, eu acho que o termo infalível que vai qualificar aí a presciência nesse sentido é muito importante, porque a presciência do ponto de vista arminiano, ela não é infalível.
no sentido de que ela não pode... Não é infalível, porque se pode perder salvação, ela não é infalível. Não só isso, porque Deus pode saber alguma coisa e aí uma decisão autônoma do indivíduo, do ser, pode mudar aquela situação e aí ele vai ter que tomar conhecimento de outra forma. E aí, para mim, não faz sentido logicamente nenhum essa perspectiva, até porque eu sou um pastor presbiteriano, reformado, calvinista, especialmente porque vira uma loucura, né? Porque a cada micro decisão que a gente toma, várias coisas podem mudar. O reverendo Samuel disse aqui, se ele não vai para Mossoró e vai para Campina Grande, a vida dele poderia ter tido um outro rumo completamente diferente. Se eu não venho no programa hoje e fico em Vinhedo, outras coisas podem acontecer. Então as possibilidades são inúmeras, mas sobre né? essa discussão de possibilidades, se você pega, por exemplo, a história lá de José, vou citar logo o primeiro exemplo bíblico aqui, né? A história de José lá começa a confusão entre os irmãos, José finalmente já se revelou, e aí quando tá aquela confusão, José percebe a mão do Senhor lá e fala assim, não briga entre vocês não. Tudo isso aconteceu para que eu viesse para o Egito e eu providenciasse abrigo para vocês. Aí você fala assim, nossa, quando José está pensando nisso, ok, mas de onde? Aí você vai ver Abraão em Gênesis 15, onde Deus faz essa promessa, que eles seriam escravos em terra estranha durante 400 anos, depois sairiam para uma terra que mana leite e mel. E se você pegar Gênesis 15, Êxodo 3 e ver os povos que são citados séculos antes, eles estão todos lá. Sim. Então não Deus que está tentando a sorte. Ele 500 anos, 400, não, uns 500, 600 anos antes, ele já diz, vocês vão para a terra onde vai ter esses habitantes. Se você pegar isso mais de meio milênio, você saber quais povos estarão lá, não é um exercício de sorte. Então, a visão da presciência conforme os arminianos ela é complicada. Deus preconhece, preconhece porque ele sabe a nossa vontade. Não, ele preconhece porque ele predeterminou. Sim, e ao mesmo tempo, nesse mesmo sentido, nas proximidades desse texto, ele diz para Jacó, Deus diz para Jacó, que a família dele iria para o Egito, iria crescer lá, ia passar o tempo que ia passar lá e depois ia sair de lá para voltar para a terra que ele prometeu a Abraão. Então isso já está tudo... Mas deixa eu jogar mais fogo aqui nessa lenha. Por quê? Porque a proposta aqui do livro, né, do autor, do Kuyper, ela é ainda mais precisa no que diz respeito ao calvinismo. Por quê? Eu vou usar uma frase muito conhecida e vou tentar levar os nossos ouvintes à reflexão direta, né, prática dessa frase muito conhecida. Ele diz, né, não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. É uma frase muito conhecida, né? Mas o que eu quero dizer? Se de fato isso é verdade, significa dizer que não há neutralidade nesse mundo. Por quê? Porque se Cristo tem o domínio, ele tem o domínio sobre a política, ele tem o domínio sobre a cultura, ele tem o domínio sobre a economia, sobre a educação e tantos outros aspectos. Lembra da ideia da antítese, lá de Gênesis capítulo 3? Pois bem, existe aqui uma antítese em todas essas questões. E onde é que o calvinismo entra nessa questão, inclusive da providência de Deus, que eu acho que é o aspecto mais provocativo do livro? Porque se o calvinismo é um sistema abrangente de vida, que inclusive diz que só existe um soberano, então pense numa mentalidade do século XVI, século XVII, em que os reis chamavam a si a prerrogativa da soberania sobre todos, seja ela na esfera política, econômica, em qualquer outra área. Quando esse sistema chamado calvinismo abrangente começa a ganhar território, isso aí ele entende que é uma providência de Deus. Por quê? Porque é daí que nasce, por exemplo, a consciência de liberdade, seja ela religiosa, seja ela política. Por quê? Porque só existe um soberano sobre todos e sobre tudo. Então, a tese central, pelo menos desse aspecto que nós estamos trabalhando hoje, desse capítulo ou dessa temática, é que Deus providencialmente trouxe a perspectiva calvinista, ou seja, essa grande cosmovisão, que, tomando o território, trouxe aquilo que Deus queria estabelecer. Por exemplo, se a gente pega os países onde o calvinismo adentrou, o que nós temos lá? Uma grande liberdade de consciência, não só religiosa, mas política e econômica. É só você pensar naquele contexto em que o rei era totalmente absoluto e agora já não é mais assim. Mas por quê? Por conta de uma influência de um pensamento calvinista. É aquilo que nós estamos falando desde o primeiro episódio, que o calvinismo é muito mais do que simplesmente os 5 pontos, né, da soteriologia. E aí a gente pode aplicar isso também na educação. Se Deus é soberano e a palavra de Deus deve ser lida por todos, o que nós precisamos desenvolver?
uma certa liberdade intelectual. As pessoas precisam aprender a ler, aprender a escrever e tantas outras coisas. Eu acho que é isso que a gente precisa provocar nos nossos ouvintes para que eles consigam perceber o tamanho, a importância, a abrangência desse sistema chamado calvinismo e como ele se relaciona com a providência de Deus. Essa é a perspectiva do autor, né? Então, tem várias histórias. Por exemplo, sabe que quando o pessoal conta a história de Calvino, né? Que Calvino ele volta a pregar no mesmo texto e tal, não comenta nada do que aconteceu, ele continua pregando normalmente. Alguns já me perguntaram assim, é aleatório essa escolha de Calvino de continuar pregando? Eu acho, tá, eu estou no achismo aqui, que tem a influência do que acontece na Escritura. Por quê? Porque na Escritura, Malaquias termina de um jeito e Deus retoma o diálogo de onde ele parou, que é Lucas 1. Por que eu estou citando isso? Porque depois de 400 anos de silêncio, Deus ele volta a falar exatamente onde ele parou. Mas mesmo tirando esse aspecto, você vê, por exemplo, que a profecia sobre João Batista, ela é feita lá em Malaquias, os últimos versos de Malaquias, e ela é feita 400 anos antes. E as palavras, o anjo vai lá e repete as mesmas palavras para Zacarias lá em Lucas 1, 13 a 17. Então, é um Deus que está, de fato, conduzindo toda a história. Gente, todo mundo sabe, se for deixar a história se conduzir sozinha, isso não acontece. Sim. É necessário que haja alguém por trás conduzindo essa história. Você entende o ponto do livro? Essa providência divina que nós estamos trabalhando aqui no sentido mais abrangente, segundo o Kuyper, ela também se efetiva, essa providência, de forma tangível, pelo pensamento calvinista. Isso é extremamente importante. Sim. Que os nossos ouvintes entendam. Por quê? Porque foi Deus que providencialmente trouxe essa perspectiva de leitura bíblica, né? Mas mesmo, mudou nações, mudou perspectiva de consciência. Não, eu concordo. Eu já estava tratando o aspecto mesmo de uma história que é linear e ela é conduzida. Mas até mesmo o surgimento do calvinismo é a obra do Senhor, mas antes disso, Deus já conduz essa história. Sim, com certeza. Você tem o José, que já foi citado, você vai ter a história de Jonas. Você vai ter a história A gente pode voltar em uma polêmica ainda maior, lá em Gênesis. Será que a queda foi fruto da providência ou fruto de uma liberdade chamada de livre-arbítrio? Existem discussões das mais acaloradas sobre esse tema, inclusive no meio reformado. Não deveria existir, né? Sim. Só nesse sentido... Eu não tenho dificuldade alguma de entender que ele foi providência de Deus. Não, sabe quem foi que resolveu para mim esse problema? Um cara não muito conhecido, possivelmente chamado Spru, que numa palestra ele falou assim, a queda ela é inevitável. Porque foi um jovem, adolescente, perguntou na plateia, vocês já viram essa fala dele? Ele falou assim, o doutor Spru, por que Deus não impediu a queda? Ele falou assim, a queda ela é necessária e inevitável. Por quê? Porque sem a queda, nós não conhecemos o Deus Filho. Não há encarnação do Verbo. Sem a queda, alguns atributos de Deus não seriam conhecidos da humanidade, como graça, misericórdia, sua bondade. Então, assim, ele entende que para que Deus seja glorificado ainda mais, a queda faz parte desse roteiro. Calvino ainda é mais direto, né? Ele diz, parafraseando, tentando lembrar das frases nas institutos, ele diz assim, Adão cai não pelo apanágio do livre-arbítrio, não porque ele tenha exercido o livre-arbítrio. Ele cai porque assim Deus o decretou. Aí ele conclui, né? De fato, é um decreto espantoso, mas não podemos duvidar que o Deus que tudo faz, que tudo acontece de acordo com a sua vontade, tenha decretado a queda. Contudo, aí ele conclui um paradoxo, né? Adão cai por sua responsabilidade. Que é a seção 2, né? Posto que em relação à presciência, ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, e contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias livre ou contingente. Aí depois ele vai falar justamente essa questão de que Deus decretou todas as coisas de forma que ele não é o autor do pecado, o autor do mal, e o homem é responsável pelas suas atitudes. Por isso que é importante que os calvinistas que nos acompanham estudem, entendam o que são ou o que é as causas contingentes, justamente para que você saia desta falácia argumentativa de que Deus se decreta todas as coisas, é o autor do mal. E aí mas o que a gente estava falando, ainda voltando um pouquinho, dessa progressão, né? E aí foi uma parte daquilo que eu disse que para os nossos dias meio mimizentos, assim, e meio dodóizinhos, que todo mundo tem medo de fazer afirmações mais fortes. Na época de Kuyper não tinha esse problema. Óbvio que as pessoas também estavam prontas a lidar com as consequências das suas
afirmações mais fortes, Kuyper vai chamar o calvinismo de o ápice do desenvolvimento cristão. Mas aí é sempre importante lembrar daquilo que a gente tratou no primeiro programa, nesse sentido do sistema de vida. Por quê? Porque ele vai trabalhar o aspecto das consequências práticas do sistema de pensamento complexo e completo que é o calvinismo, que vai trazer de forma bíblica ou biblicamente aspectos muito importantes sobre como nós nos relacionamos com Deus, com o próximo e com o mundo, e essas consequências que aí o reverendo Tiago Naruzzi trouxe muito bem, vão trazer um aspecto de uma liberdade de pensamento político, econômico, de avanço educacional, científico e tudo mais, como esse ápice onde os princípios bíblicos e cristãos estão regendo de fato todos esses relacionamentos a partir daquelas perspectivas que nós já conhecemos do calvinismo, inclusive da depravação total do homem, que muitas vezes em um contexto cristão e até mesmo reformado nós não consideramos, de que nós estamos nos relacionando por meio do amor cristão, dos princípios cristãos, mas com pessoas que são totalmente depravadas. Então é muito comum e muito natural, por exemplo, eu esperar que o Tiago Naruzzi vai pisar na bola comigo em algum momento, porque ele é totalmente depravado, apesar de estar vivendo esse processo de santificação. O que se espera nesse sentido ao nível de relacionamento pessoal é que, a partir do momento em que ele é um homem calvinista, bíblico e tudo mais, quando nós tivermos algum problema, nós vamos tratar desse problema de forma bíblica, que é aquilo que rege e deveria reger a nossa igreja, os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos sociais também. E o que, na minha opinião, tem faltado muito nos nossos dias, em todos os sentidos. A polarização, ela não é muito calvinista. Se a gente parar para pensar nesse sentido, desses aspectos que Kuyper está trabalhando. Especialmente porque ela tende a não considerar e não se relacionar com aquilo que é contrário. Certo? Tô certo ou tô falando bobeira aqui? Tem uma participação do José Vitor Moreira, né? Muito interessante. Ele diz o seguinte: Marcos Ganconato fez uma pergunta interessante para o Vailate, acho que foi num contexto de debate, né? Certamente. Se Deus precisou consultar o futuro para saber de todas as coisas, quem criou o futuro para Deus consultá-lo? Então, eu queria saber a resposta do Vailate, porque essa é justamente batendo na questão do teísmo aberto, né? Sim. Teísmo aberto, por exemplo, uma ilustração muito, muito clara, principalmente quem assiste filmes, é o Matrix. Há um momento que o Neo pergunta para o oráculo, né? Ele está indo para a cidade das máquinas, tentar vencer as máquinas lá. Ele pergunta: eu vou ser bem sucedido na minha empreitada? E a resposta dela é: eu não sei, porque você ainda não decidiu. Então, o Deus do teísmo aberto é exatamente um Deus que não sabe no futuro e está na expectativa, torcendo para que o homem tome as decisões corretas. Sim. E acho que é Isaías 46:9 que fala, né, se eu não me engano, esse texto: eu sou Deus que desde o início anuncio, desde o princípio, né, tudo o que há de acontecer, né? Vários textos, né? A gente está citando algumas histórias aqui, onde você vai ver, por exemplo, um texto que eu gosto muito, eu tenho visitado esse texto constantemente, é o texto de 1 Pedro. Eu tenho citado ele, inclusive, em alguns momentos, sempre que fala da morte de Cristo. Por quê? Porque ele é intrigante, esse texto. Ele vai falar lá sobre a questão dos profetas que inquiriram, que investigaram a respeito de como se daria, né, a vinda do Cristo, o sofrimento do Cristo. Veja o que é que o texto diz. Foi a respeito desta salvação, aqui só lembrando que ele está falando, falou da regeneração, fala da santificação, da glorificação, ele está falando da ação do plano redentor, que é a razão da esperança, né, que é a grande expectativa da igreja. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, e aí eu vou esconder uma expressão aqui, já eu cito, tá? Quais circunstâncias oportunas que neles... Não, eu tenho que ler, eu ia deixar escondido aqui, mas eu vou ler para... Ele vai citando a pessoa depois. Vamos lá. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Essa é a questão chave desse texto. Eu ia tentar esconder, mas ele vai citar Cristo mais à frente de novo. O que acontece?
ele está falando aqui dos sofrimentos do servo sofredor. Isaías 53, por exemplo. Quem foi que inspirou Isaías para escrever Isaías 53 de forma tão detalhada? O próprio Espírito de Cristo. Ele já sabe de antemão os sofrimentos que vai passar, e isso aumenta ainda mais a sua entrega voluntária. Então percebam, não é um Deus que está tentando a sorte. Reagindo, né? Tá olhando lá de cima e fala, deixa eu ver se tem uma mulher aqui que eu posso considerar bem-aventurada, para que... Não, ele é que torna Maria bem-aventurada, e ela é uma mulher comum, no sentido de carne e osso, não tem poder especial, não é corredentora, mas ela é uma mulher separada especificamente por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Então assim, não pode ir a um extremo nem outro. Era uma qualquer, não. É uma mulher separada por Deus, escolhida por Deus para aquilo. Aí Deus está lá de cima olhando e fala assim, essa mulher pode, essa aqui não pode. Não é o tempo oportuno ainda, não. Ele já vai decretando todas as coisas. Ele já vai preparando toda a história para que houvesse o sacrifício do Cordeiro. Ele continua dizendo que neles estava, né, o Espírito de Cristo, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então veja que o próprio Cristo ele já está dando o roteiro aí do que seria a sua humilhação e a sua exaltação, tanto os dois conceitos como os estágios que compõem esses dois conceitos, né? Então não é um Deus que está aleatório, tentando, vamos ver se dá certo aqui, tentar a sorte, não. É um Deus que ele conhece, ele decreta o futuro porque ele criou esse futuro. Não foi outra pessoa que criou. E eu acho que a maravilha o maravilhamento que nós devemos ter diante dessa doutrina, que está lá expressa na Confissão de Fé, capítulo 5, seção 2, é que Deus ordena que essas coisas elas aconteçam de forma necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Que eu acho que é o que dá essa sensação, muitas vezes nas pessoas, de que nós estamos necessariamente nesse controle de todas as coisas, né? Dando essa ilusão, talvez eu possa chamar assim, desse livre-arbítrio. Porque Deus, de forma misteriosa, e é mistério mesmo, eu brinco sempre quando eu chego nesse assunto, que aí, se alguém fizer alguma pergunta, mas como Deus faz isso? Eu vou pegar a carta de Deuteronômio 29, vou jogar, né? As coisas reveladas, elas pertencem a nós, e a Escritura está cheia de referências de que Deus dizendo que isso ia acontecer, de que Ele determinou isso, de que Ele já estava dentro do seu plano. A Escritura não mostra em momento nenhum um Deus reativo a todas essas coisas, ainda mais quanto mais a gente vai lendo a Escritura e compreendendo o papel de Deus, ou como Deus está interferindo e agindo ali na história, acho que interferindo. E talvez seja por isso que o reverendo Samuel não gosta, né? Do Deus que intervém. Mas ele está conduzindo, talvez o Deus que conduz a história. Intervém quem está fora da história, né? É como se tivesse alguém sentado assim de longe. Não faz isso não. E intervém também dá essa ideia de uma reação, né? Peraí, deixa eu puxar esse trilho do trem para cá para ele não descarrilhar. Mas é um Deus que está conduzindo a história para a sua própria glória, para o cumprimento dos seus decretos, mas ele faz isso de tal forma que na sua permissão, na sua graça e na sua providência, nós participamos. Ele nos faz participantes disso. E quando vai discutir esses conceitos, tem que discutir a vontade decretiva, a vontade permissiva, sim, a vontade perceptiva do Senhor, né? Porque há as vontades de Deus, e aí quando você fala das questões que são reveladas e as que não são reveladas, que é Deuteronômio 29, há lá a vontade que é decretiva e a vontade que é permissiva, claramente. Por exemplo, qual é a vontade decretiva do Senhor para a vida de Jonas? Ele vai para Nínive. E ele vai pregar o evangelho em Nínive. Onde é que entra a vontade permissiva? Ele vai permitindo ele ir até um ponto. Sim. Ele vai até Jope, ele compra o ticket, ele entra no barco, ele embarca, ele sai no barco, aí Deus fala, pronto, chegou o momento. Ele vai entender. E aí vê que maravilhoso. Alguém fala, é necessário. Deus usa aquela situação, aparentemente, é a conclusão que eu chego. Vocês podem ter outra visão e até me corrigir, mas eu entendo que os que estavam com ele no barco foram convertidos pelo Senhor. Por quê? Por causa do testemunho que eles dão a respeito de Deus. Eles são politeístas, né? Creem em outros deuses, e aí quando eles percebem que é o Deus de Jonas que está por trás daquilo, que Jonas é o culpado, eles têm temor a Deus e depois eles glorificam o Senhor. Você vai ver lá que os atos deles são atos de glorificação. Sim. E aí ele vai, é jogado na água, é engolido, depois cuspido, chega em Nínive. A cidade, o texto é bem claro que demoraria 3 dias para percorrer a cidade. Aí diz que depois de um dia e meio ele percorrendo a cidade, há um grande avivamento naquela cidade. E aí Jonas fala, eu sabia que ia acontecer isso, que o Senhor é misericordioso.
E a soberania? Ele prega contra gosto. Ele prega com... Não, uma cidade... Então você vê que Deus não depende, inclusive, das causas... Ele se vale, quando ele... A praza quando tá dentro daquilo que ele deseja. Sim. Porque do contrário, ele não tá restrito, preso a nada. Por exemplo, ele não prega pro governante de Nínive. O governante de Nínive ouve o que está sendo pregado por outras pessoas. Ele prega para umas, essas pessoas falam para o governante, não, peraí, vamos fazer um avivamento aqui na cidade, ele vem de cima para baixo a decisão. E aí a chave toda de Jonas é Jonas 2,9, a Deus pertence a salvação. Não é ao homem a vontade dele, Deus não está refém de ninguém. Ele decide quem vai salvar. Tem que tomar um caldo para ele se submeter a essa concepção, né? Então, assim, você vai vendo essas histórias bíblicas, você vai ver claramente. E tem aquela vontade que é a prescritiva, que ele prescreve na palavra dele, e que que são os mandamentos, por exemplo, que não deveriam ser, mas podem ser desobedecidos. Isso não vai mudar a vontade de Deus, porque ele é o quê? O que ele traz como preceito para que nós vivamos conforme a sua vontade. Então, é preciso fazer essas diferenciações para nós não nos pegarmos. O que é livre-arbítrio, aquele que foi perdido pelo ladrão, o que é que agora é livre-agência. Eu vi um pastor, cara, acho que foi o Zé Bruno, que é do Resgate, eu acho que ele não é calvinista, ele foi falar da questão da livre agência, ele foi explicar, o cara tá explicando melhor do que muito calvinista aí. Eu mandei até nos grupos. Tá faltando só um empurrãozinho? Eu mandei até nos grupos, eu fiquei impressionado. Eu gosto do Fruto Sagrado, eu gosto do Resgate, Sim. Das bandas. O Zé Bruno é do Fruto Sagrado, do Resgate, não é Fruto Sagrado. E aí eu vi, cara, fiquei impressionado, o cara... sobre esse assunto, muito boa teologia. Eu não posso falar de outros porque eu não vi outros posicionamentos dele, né? Então, assim, é entender isso. Deus, ele dá ao homem uma liberdade de ação. Isso é a livre agência. Sim. Mas essa liberdade de ação, ela não pode não e é ela livre não da vai... sua natureza. Ela não é livre da natureza, que é exatamente essa diferenciação. Livre-arbítrio é eu poder escolher contrário à minha natureza. E a livre agência é eu escolher de acordo com a minha natureza. E aí você tem, por exemplo, livre-arbítrio, que alguns defendem, na verdade, a autonomia. Sim. Homens que são seres autônomos, nós não somos a autônomos. liberdade libertária. Você não está preso a nada, a sua vontade é neutra, não é inclinada, inclusive você pode agir... E não tem como. Por exemplo, você consegue me dizer como é que vai ser sua semana daqui para sexta-feira? Eu consigo planejar ela. Você vai estar. Eu tenho um planejamento da minha semana todinha aqui. Se eu não tiver, eu me quebro. Mas eu não posso dizer que vai acontecer daquele jeito. Eu não tenho como. Essa semana, por exemplo, ele não estava planejando vir. Eu já tinha até avisado que eu não ia vir, mas eu vim. Porque uma voz de cima veio e falou, vá, né? As coisas me conduziram para estar aqui. Mas eu acho que alguma voz no WhatsApp disse, Paulo, você vai. Não teve isso, não? Alguma voz no WhatsApp falou assim, não, vai que eu pago teu almoço. Então são dois. Fazer uma eu não falei nada, aqui. Nenhuma voz falou isso pra você, eu tenho certeza. Pra ele eu acredito que falou. Providência, né? Não, mas deixa eu fazer uma rodada aqui, porque senão depois o pessoal, ainda mais hoje que o Ricardo disse, né, que hoje nós teremos, vai lá. Só para concluir rapidinho aqui, porque senão a gente pode perder esse tema. Lá na seção 2 do capítulo 5 da Providência, e eu recomendo que todo mundo faça a leitura do capítulo 5, e aí dos que precedem ele também, é muito interessante, porque ele está falando do decreto de Deus, da sua presciência, que é consequência do seu decreto, e ele vai dizer que Deus ordenou que essas coisas acontecessem de forma imutável e infalível. Então os decretos de Deus vão acontecer, mas elas vão acontecer de forma, aqui está falando, necessária. Então tem coisas que vão acontecer, e aí ele vai trazer aquele tema, né? Vai continuar tendo colheita, sol, chuva, as estações, então isso é necessário, isso vai continuar acontecendo de forma livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. E aí que é o pulo do gato, que a gente não consegue explicar como necessariamente isso acontece e se relaciona. Eu perguntei pelo seu dia da semana, porque a gente não tem controle do tempo, das coisas que vão acontecer, nem nada. Vai para uma questão bem simples. Deus, que tem conhecimento prévio do futuro, porque ele decretou esse conhecimento, já diz o final da história. Sim. Ele diz com detalhes o que acontece em Apocalipse no final de tudo. Então, assim... O livre-arbítrio, será que poderia atrasar a volta de Cristo? A falta da pregação do evangelho, alguns entendem que sim. Já vi gente sustentando, dizendo o seguinte: e esse evangelho será pregado até o fim, então será pregado por todo mundo, então virá o fim. Pega esse texto de Mateus e diz o seguinte: faz a lógica quanto mais rápido a gente pregar o evangelho, mais rápido ele volta. Se demorar muito, ele vai demorar para voltar. Aí eu vejo, cara, como pode alguém defender um negócio desse? É complicado. Mas o mais belo disso tudo é no final das contas chegar à conclusão de que independente se isso vai acontecer de forma necessária, livre ou contingentemente,
eu estou experimentando a vontade de Deus. Que é o lugar mais seguro que a gente pode estar. Porque a vontade dele a gente sabe que é boa, perfeita e agradável. Independente dos caminhos que elas nos levem. E aí eu vou deixar o Naruse fazer o papel dele do chat. Lê o chat aí. Cara, já tá quase no final do programa, tu não leu nada, Naruse. Vocês me não deixaram. Vocês estão todos empolgados aqui hoje com o assunto, né? Esse assunto Vamos lá. Muito bom. O Ricardo, né? Reis, ele sempre muito presente. Inclusive foi o primeiro comentário, pelo menos aqui na minha sequência, né? Graça e Paz, Araçatuba, interior de São Paulo. A Nadime também mandando um abraço, sempre presente. Um abraço, querida Nadime, lá da nossa igreja. O Aldo Souza também mandando um abraço. O Alan Pavani sempre presente também, um querido. O próprio presbítero João Marcos, já citamos aqui. Temos aqui também, ele fala o seguinte aqui, deixa eu achar aqui. Ele tem uma abordagem que ele está me cobrando aqui. Falando da palavra presciência, né, Ricardo? Tá postado ali, cara, dá. Onde? Aqui, ó. A palavra presciência hebraica. Não, mas não é essa daí, não. Ele está falando sobre algum comentário. Ele faz a citação aqui, quando você diz sobre a teologia aberta, e ele, não sei se é um questionamento ou uma afirmação, ele fala do Ed Renekiewicz, né? O Ricardo Gondim, ele mudou o termo, né? O nome é teísmo aberto, ele criou a teologia relacional, que seria um nome mais brasileiro, né? Tá. Para a mesma coisa. A mesma coisa. Um eufemismo, um termo aí que já traz aquela conotação. Mas na Bethesda lá em Fortaleza pegou muito. No acampamento ele começou a explicar o teísmo aberto e eles, claro, abraçaram, né? E aí alguém falou, como é que você diria o nome dessa teologia? Seria o quê? Ele falou, teologia relacional. Que é mais bonito do que teísmo aberto, né? Teísmo aberto assusta, né? Isso aí... Só mandar um abraço também pro Paulo Moura, o Caio Teixeira sempre conosco também. Enfim, bastante participação aqui, né? Vai ler aí, a palavra presciência hebraica grega gnostic, né? A palavra iada significa conhecer. Aí tá citando Berkoff aí, né? Uhum. Qual a obra do Berkoff? A sistemática? Deve ser, né? Ou o manual de doutrina. Enfim. Vai lendo mais comentários aí, cara. Senão... Não, os comentários, na verdade, as participações, muito boa tarde, né? Ele também diz, o Ricardo, sempre engajando aqui, nós reformados sabemos que soberania de Deus caminha com responsabilidade humana. Exatamente, a gente não nega isso. Quem faz um contrassenso e pende mais para um lado, geralmente é a tradição contrária, né? Que enaltece demais a soberania a ponto de anular a liberdade humana ou a responsabilidade a ponto de quase que neutralizar a soberania de Deus, né? Tão importante. Eu sempre cito, e eu vou citar domingo, eu vou tratar novamente desse tema. A gente vai falar do filho da perdição, né? Interessante. Eu tenho visto com preocupação alguns querendo defender a salvação de Judas. Eu não sei se vocês já viram alguns debates recentes. Não só debates, pregações também. Tentando defender. E aí eu lembro da confusão que teve na IPB em 2010, 2011, quando um pastor presbiteriano escreveu um artigo chamado Judas, Nosso Irmão. Isso deu um problema lá no Nordeste, o cara teve que se retratar, enfim. Aí você vê lá a palavra, o filho da perdição usado por João, né? Sabe o que eu acho interessante João usar essa palavra para Judas? Porque esse termo já havia sido usado por outro autor, que é Paulo. Paulo escrevendo em 2 Tessalonicenses, falando do homem da iniquidade, do anticristo, ele usa a palavra filho da perdição. João, ele repete essa palavra. Aí esse filho da perdição, há aquela situação, né? Ele nasceu para trair Jesus, mas aí daquele que é o traidor. Você pensa em algum filho da perdição, eu sei. Não. É porque quando você falou filho da... Aí soltou perdição, eu gelei aqui, achei que você fosse... Não, você sabe que eu não... Jamais. Eu sei que não, mas eu gelei aqui. A palavra mais fora da liturgia que eu falo é uma cebosa, cara. E aí o que acontece? Eles chamam de filho da perdição, aí vai ter lá a questão do... ele nasceu para trair, mas é daquele que é o traidor, né? O traidor nasceu para trair, mas é daquele que é o traidor. Aí Calvino, comentando o texto de João e comentando outros textos a respeito de Judas, ele vai falar justamente das vontades que concorrem. Ou seja, elas correm juntas, né? As pessoas quando falam em concorrer ou concursos, né? Acham que é como se fosse uma sendo antagonista da outra. Na verdade, a ideia é de que elas correm juntas. E elas nunca se misturam, elas nunca interferem uma na outra, elas sempre correrão juntas. E aí ele vai falar, no mesmo ato da traição, há duas vontades. A vontade do Deus Pai de entregar seu filho à morte e a vontade de Judas de enriquecer com a prisão de Jesus. Então, veja aí que você tem aí a vontade soberana, juntamente com ela a responsabilidade humana. Porque Judas nasceu para trair Jesus e trai em consequência desse decreto. Ele não é responsável? Não, ele é responsável porque ele deseja enriquecer com aquela traição.
mas ao mesmo tempo assim a vontade do Pai que determina que o Filho seja entregue para morrer pelos nossos pecados. Então, essas vontades elas correm juntas, né? São os concursos de Deus. Sim, e é bem interessante que o único jeito de alguém chegar à conclusão de que Judas foi salvo no final é se a pessoa não levar em consideração aquele princípio reformado de que você interpreta a Escritura pela própria Escritura. Nós estamos pregando agora uma série que vai até a Páscoa lá na igreja sobre o discurso do cenáculo, né, de Jesus, e ele deixa muito claro que ele conhecia quem eram os dele e de que havia alguém ali que não era dele. Lá a oração sacerdotal é claro. Sim, não, e aí no momento do lava-pés, né, vocês já estão limpos, mas nem todos estão limpos. E aí o jeito que o discurso de Jesus muda quando Judas sai da sala falando com seus discípulos, quem nota isso de forma muito bela é o reverendo Sinclair Ferguson, né, tem um livro publicado aí por outra editora nesses discursos que tem utilizado, tem sido fonte lá para mim também na preparação desses sermões, para deixar bem claro que Jesus sabia que Judas não era um dos eleitos, de que ele não era salvo. E aí a gente só pode chegar à conclusão de que aquele ato final foi um ato de remorso, não necessariamente de arrependimento. Inclusive, fica aí a dica, tá? Quem quiser ver uma boa pregação reformada lá na Aliança. Não, eu vou pregar sobre isso domingo. Domingo à noite eu vou falar sobre a traição de Judas e o seu suicídio, né? E aí eu vou levantar justamente a palavra no grego para o que é arrependimento, né? Que aponta mais para uma metanoia, para uma mudança de mente, e o que é remorso, que ali é uma e a grande distinção do remorso para o arrependimento é que o remorso ele é emocional, só emocional. O arrependimento ele é espiritual. É fruto de alguém que foi regenerado. Atinge a emoção também, mas ela é após uma introspecção. Mas ele é acima de tudo espiritual, porque aí a pessoa pode discernir daquilo que vem do Senhor, né, das coisas espirituais. Sim. Ou não. Tem algumas características também, né? O arrependido, ele está disposto a sofrer as consequências da sua ação. Quem está com remorso, não. Normalmente quem está com remorso confessa para se livrar do Não, mas eu acho que Mateus, quando ele vai narrar a história de Judas, ele faz a escolha da palavra remorso por todo o contexto do que acontece. Ele não está contando ao momento que está acontecendo. Não, sim. Aí, por exemplo, o que é que muda da história de Pedro, que é contada um pouquinho antes, para a história de Judas, que só Mateus conta. Nenhum outro autor conta o desfecho de Judas, a não ser Lucas, quando vai narrar lá em Atos a situação, e ele vai explicar, dizer, inclusive, trazer o retrato, por exemplo, vai dizer lá que a barriga dele abriu, vai dizer que o campo foi comprado por ele mesmo, enquanto Mateus disse que foram os sacerdotes que compraram, e aí não há uma divergência bíblica. O que a gente vê é que é bem simples. O dinheiro que comprou o campo era do Judas, e o sacerdote não podia comprar terreno, eles não podiam, a tribo de Levi não poderia ter terra, então eles compram em nome de Judas, é por isso que tem lá o campo de sangue, enfim. E aí a história de Pedro contada por Mateus e a de Judas contada por Mateus, o roteiro é praticamente o mesmo. Sim. Inclusive da questão do remorso, arrependimento, né? Judas, quando vê o galo cantando, fala assim, não, o que foi que eu fiz? Ele chora amargamente e tudo mais, mas é o final da história. E aqui eu não estou dizendo que aquele que atenta contra a própria vida, né, o suicida, vai necessariamente para o inferno, porque isso é teologia católico-romana. Entendo que cada caso Deus vai tratar. Que eu não posso dizer que todo suicida vai para o inferno. E Deus sabe quem são seus eleitos. Pode ser que alguém, diante de um ato de loucura ou de até mesmo desespero faz isso, e antes de morrer ele se arrepende, o Senhor o preserve e o salva, né? Mas ali... Eu nem colocaria o arrependimento como critério para que antecedente para a salvação, porque o arrependimento nunca será o critério, né? Nunca será a causa, mas a consequência. Não, eu falo arrependimento um cara, por exemplo, que é crente, que atenta contra a própria vida, que é quebra de mandamento. E aí ele percebe um pouco antes e ele se arrepende daquilo. Senhor, eu pequei contra ti. Nem sempre, né? Nem sempre. Eu acho que não é um fator condicionante para a salvação. Do contrário, não seria incondicional a salvação. Né? Tinha uma vertente reformada que sustentava que Deus não permite que nenhum dos seus eleitos atente contra a própria vida. E o cara sustentava isso. Difícil. E aí eu comecei a citar alguns exemplos para ele, né? E aí, por exemplo, nós temos casos de pessoas que atentaram. Saul atentou contra a própria vida, né? Ele se joga contra a espada, né? Então, e aí eu comecei a citar, e eu comecei a trazer algumas reflexões, aí ele chegou à conclusão que pelo menos uma pessoa talvez pudesse, por exemplo, um cara que não conhecia a Deus e atentou contra a própria vida, mas ali no leito de morte Deus vai lá e o encontra e o resgata. Mas isso é possível? Eu tenho que crer que é possível. Então,
você não pode afirmar que nenhum Deus não eleito permite, vai atentar contra a própria vida. Então tem caso, enfim, fechado aqui o parênteses, mas é justamente essa questão, é o final da história. E aí Mateus, quando ele olha, ele escolhe uma palavra diferente de arrependimento. Mateus, ele usa algumas palavras para arrependimento, Lucas usa essa mesma palavra também para arrependimento, que aponta aí para a metanoia, né? Para a mudança de mente. Mas para o caso de Judas, não é. A palavra ali é remorso mesmo. É uma mudança que não é profunda, né? E aí não tem como, mas tem gente ainda tentando defender que ele pode sim ter se arrependido, enfim. Alguns exemplos bíblicos também que podem nos ajudar isso aqui. Vou começar com as macro histórias para depois a gente ir para as micros. Quando você vai para Gênesis 41, o que nós temos lá? Uma fome internacional, se assim podemos dizer, né? Contextualizando, uma crise econômica instaurada e uma migração forçada. Quem é que estava por detrás de tudo isso, conduzindo não só a macro história, mas também a micro história? Que inclusive deu sonho pro faraó. Exatamente, o próprio Deus. Não, você tem... É que a gente não percebe, mas é Deus conduzindo a sua história. Você tem a fé de Abraão, por exemplo. Eu sempre tenho citado, eu gosto muito de filme, vocês sabem disso, né? Quando o Xavier manda o Wolverine... Imagina. No Dias de um Futuro Esquecido. Foi pra praia comigo, eu queria ficar assistindo o filme o dia inteiro. No Dias de um Futuro Esquecido, o Wolverine, a mente dele volta no passado para tentar mudar o futuro, né? E aí o Xavier fala assim para ele, não se decepcione com quem você vai conhecer. Eu não era o Xavier que eu sou hoje. Aí eu gosto dessa frase por quê? Porque quando a gente olha para Abraão e vê a história de Abraão, cara, a gente sempre tem Abraão como o pai da fé. Ele é chamado de o pai da fé. Mas o Abraão das histórias bíblicas, ele ainda não é o pai da fé. O pai da fé, ele surge quando? No sacrifício de Isaac. Ali é que a gente conhece, ali é quando tem esse é o herói da fé, o pai da fé, né? E aí, por exemplo, quando você vê lá Abraão, ele se dispondo a sacrificar Isaac, que não era uma criança, era um moço já possivelmente de 35 a 40 anos, mais ou menos. Ele vai lá sacrificar Isaac, e a gente fica sem entender, ele tem um ato de fé e Deus fala com ele por meio de aliança, né? Tanto que o nome muda lá de Deus para Senhor em caixa alta. Aí ele chega e você fica assim, nossa, o cara teve um passo de fé. Lá em Hebreus ele explica por quê. O autor dos Hebreus diz, porque ele cria que Deus, se quisesse matar Isaac, ressuscitaria o filho dele. Por que ele crê daquela forma? Porque finalmente, depois dele ter nomeado o servo mais antigo da casa dele, o Eliezer lá como seu sucessor, sim, após ele ter engravidado a sua serva a pedido da sua esposa para gerar um sucessor, e Deus dizendo não é nenhum desses, finalmente Deus lhe deu um sucessor. Ele falou assim, Deus me deu um sucessor. Deus prometeu que desse sucessor viria muitos povos. E se ele matar esse sucessor, ele vai ressuscitar. Então, Abraão, ele crê na providência de Deus. Finalmente, ele é o pai da fé, ele crê na providência, ele crê dizendo o seguinte, não, eu vou entregar meu filho como sacrifício, o filho da promessa, porque Deus há de prover a vida para ele, sendo naturalmente, ou se tirar a vida dele, o ressuscitando. Então, isso é crer na providência de Deus. Deixa eu só fazer uma brincadeira aqui, prática, porque em alguns contextos aí, né, de outras tradições, é muito comum as pessoas usando esse texto falar, né, entregue o seu Isaac, como se fosse entregue o seu sonho para que Deus... Meus irmãos, não façam esse salto, essa analogia, porque não é esse o ensino do texto, né? Eu nem conhecia essa analogia, porque eu não ando nos cantos que você anda, né? Eu estou completando cumprindo aquilo que Deus me chamou, né? Ide e pregai por todo o mundo. Então, onde me chamar, eu vou e prego mesmo. Então, uma pergunta aí muito interessante, né? Vem da voz da consciência, que agora, de forma... apareceu no chat. Exato. Diz o seguinte, como enxergar a mão de Deus na história muda a maneira como vemos o Brasil hoje? Isso é sua ou veio pelo WhatsApp, Ronix? Isso é sua? Essa pergunta é sua? Ou veio pelo WhatsApp? Faz o microfone então, a gente quer ouvir sua voz, você fazendo a pergunta. Faz a pergunta aí pra gente ouvir, para o pessoal da rádio, todo mundo ouvir sua voz. Então fica essa minha pergunta pra vocês aí, né? Como enxergar a mão de Deus na história pode mudar a maneira como vemos o Brasil hoje, já que a visão, né, do escritor que estamos usando como tema hoje fala sobre a ação de Deus aí na construção da história mesmo, né, ocidental e tudo. Perfeito. Até política. Eu acho que a principal maneira como muda é não nos deixar desesperados pelas circunstâncias contingentes. Foi muito triste ver nas últimas eleições, vamos falar politicamente aqui, tanto na passada quanto na anterior,
o desespero de crentes de espectros políticos aí diferentes, né? Que estão na polarização de lados diferentes, porque lado X ou lado Y ganhou. E não só nesse sentido político, mas em todos os outros sentidos, né? Muita gente tem um pessimismo muito grande com relação ao nosso país e acha que não tem futuro, não tem solução, não tem um monte de coisa. E eu percebo que essas questões elas vão trazendo um desespero muito grande, uma desesperança muito grande. E eu acredito que nós lembrarmos dessa questão da providência e de sabermos de que Deus não abandona o fio da história, e ele está conduzindo a nossa história como nação para os seus propósitos, para a sua glória, para o bem da sua igreja, não dá esse desespero que muitas vezes dá quando a gente olha para o cenário, seja ele econômico, seja ele político, seja ele social, e muitas vezes até mesmo o cenário eclesiástico e religioso. Às vezes a gente, um amigo lá em Vinhedo brincou comigo, ele está procurando igreja, né? Ele, como ele mesmo diz, ele é mais avivadinho do que eu. E ele está procurando igrejas. Ele começou a passear pelas igrejas e a conclusão dele é de que a coisa está meio desesperadora. E ele foi dando o diagnóstico lá do porquê a coisa estava desesperadora. E muitas vezes quando a gente olha para o cenário mais geral, pode bater um desespero mesmo. E aí enxergar a mão de Deus na história traz essa esperança. Não, Deus está conduzindo todas as coisas, seja para purificar a sua igreja, o país ou qualquer outro aspecto. Até porque, né? como é afirmado por Daniel, acho que você citou indiretamente esse texto, eu não sei, mas quando ele vai falar, né, disse Daniel, isso é Daniel 2:20, tá em diante. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Sim. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Aí vai continuar falando aí. Então, assim, independente de gostar ou não do resultado da eleição, né? Deus é que está no controle. Então, ele que coloca e que tira. E ele tem um propósito, seja para sarar uma nação, seja para punir uma nação, mas acima de tudo, que eu acho que o que a gente precisa lembrar, e os nossos ouvintes, telespectadores precisam lembrar também, é que o problema do Brasil, assim como do mundo inteiro, é pecado. Sim. E não é um político ou políticas que vão resolver esse problema, é o evangelho que resolve. A providência de Deus nesse sentido já está aí, né? E o problema é que uma parte da igreja, alguns podem ser chamados de igreja, outros não, mas uma parte dos que se dizem igreja ou que são igreja, estão mais preocupados em outros tipos de mudança e não está pregando o evangelho. Eu acho que a primeira e mais importante mudança ou alteração que essa percepção da soberania de Deus na história deveria realizar em nós é os óculos interpretativos que usamos. Por quê? Porque se a gente olhar, quando olhamos para esse cenário, geralmente ou são pelos óculos sociológicos ou meramente políticos. Sim. E não entendemos que existe algo muito maior, espiritual. Ou seja, seja uma mudança que aos nossos olhos é positiva ou negativa, precisamos entender o aspecto espiritual desta condução da história. A gente precisa entender isso. Um segundo ponto, só para eu concluir, é que nos traz mais lucidez. Por quê? A gente é meio romântico. O povo brasileiro como um todo é meio romântico. Que sentido? Muito ludido, a gente também levanta também redentores a todo momento. Sejam eles de carne e osso, sejam ideologias, e não só isso. Ídolos do coração, né? Levantamos a nós uma prerrogativa que nunca nos foi dada, ou seja, que nós temos o poder de trazer a redenção, seja pelo nosso engajamento ou seja pela nossa resistência. Não estou dizendo que nós devemos ter uma postura meramente passiva, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós ilusoriamente romantizamos uma situação. Por quê? Porque nos esquecemos que quem é que está conduzindo a história é o próprio Deus. E não só isso, nos traz também uma esperança mais sóbria, ou seja, não vai ser governo X, Y, Z, situação econômica, por mais que isso nos afete diretamente, não são essas coisas que nos trarão aquilo que de fato aguardamos. É somente a volta do nosso Redentor. E claro que há nomes que são melhores do que outros. Sim. Há nomes que são piores do que outros. Sim. Há nomes que são mais alinhados com o que a igreja pensa, outros são mais contrários. Óbvio, isso está muito escrachado. A não ser que a pessoa seja muito... não entenda, mas é muito escrachado que há bandeiras que são da igreja, outras que não são, enfim. Mas para além disso, por melhor que seja o nome, quem está no controle é o Senhor. Sim. É ele que põe o rei, é ele que remove o rei. Então a igreja precisa realmente
lembrar de uma coisa. Eu lembro na pandemia que eu tinha que repetir essa frase o tempo todo e eu já tinha ouvido de outra pessoa, né? Que é justamente quando alguém ficava desesperançado, o mundo vai para onde com essa pandemia? A minha resposta era sempre a mesma. Deus ele saiu do trono, ele deixou de reinar sobre a história, de governar todas as coisas? Não, ele continua reinando. Então a gente precisa confiar, que a pergunta que é feita ali ao salmista no 115, no Salmo 115, né? E o teu Deus onde está? A resposta dele é: meu Deus está nos céus e faz tudo conforme lhe apraz. Outra questão também, é só para abrir um parêntese, para eu não esquecer. Eu já esqueci, já. Falei. Não, eu tava com um negócio na isso ponta... é falta de vitamina B12 e muito chocolate e jujuba. Cara, não falei isso não. Não, é interessante porque essa perspectiva de desesperança, muito centrada nos ídolos do coração, é um aspecto também da secularização do mundo, né? De muitas vezes, até mesmo dentro das igrejas, a gente esquecer, ou as pessoas esquecerem... Lembrei, antes que eu esqueça. Essa questão da igreja, do papel da igreja no Brasil hoje, né? No Brasil e no mundo inteiro, mas vamos falar do Brasil, que é o nosso quintal, né? Eu lembro de um livro que eu li, não lembro agora, e não era um livro teológico, espetacularmente teológico, não tinha o problema teológico dele, mas ele trouxe um questionamento, cara, que eu li na época do seminário, e eu repito isso na minha cabeça o tempo todo. Há igrejas, cara, que se saíssem de onde elas estão, os vizinhos achariam bom. E não estou falando porque o cara quer ver a igreja longe, não, é porque ela não tem relevância alguma. Ou sequer perceberiam. Algumas né? igrejas. Aí nesse livro tem uma frase. Pior ainda. Aí nesse livro tem uma frase dizendo o seguinte: se por acaso Deus ele retirasse a igreja, né, é um livro mais dispensacionalista, retirasse a igreja do espírito da terra, muitos não sentiriam falta de algumas igrejas. E, cara, tem igreja que não faz diferença nenhuma, cara. Se ela estiver aberta, ela estiver fechada. E aí eu sempre tenho isso como exemplo. Vocês conhecem lá a nossa igreja, a gente está num bairro que não é fácil, numa localidade que não é fácil. Lá tem que ser um farol mesmo, meio a trevas, mas a gente está lá tentando fazer o nosso papel, cara, porque a igreja, ela é esse farol em meio às trevas para apontar para Cristo, né, para conduzir até Cristo. E a igreja, ela precisa voltar a fazer o que é a vocação dela, cara, porque se ela não fizer o seu papel, o Brasil não vai mudar. Sim. Tem mudanças temporárias, limitadas, mas é uma mudança profunda no país. Ela só vai acontecer por meio da pregação do evangelho e a igreja cumprindo o seu papel. O Alan Pavani falou alguma coisa bem interessante aí, né? Parece que a falta de compreensão sobre o fato de que o Senhor manda maus governantes para exercer juízo sobre aquela nação, e quando isso acontece, devemos nos voltar ao Senhor em oração. E é bem interessante porque eu não vou afirmar absolutamente, porque eu posso estar esquecendo de um ou outro episódio, mas normalmente quando Deus resolve avivar uma nação ou reformar uma nação, nunca é quando está tudo bem, né? Quando tem um bom governante. Pensa, por exemplo, Neemias. É um contexto de exílio, né? Eles estão sobre o domínio de um outro... Não, nem sempre, porque você tem um exemplo, por exemplo, que me vem à mente agora rapidamente, é o exemplo de Josias. Mas o templo está destruído, ele acha nos destroços, né? Não é um contexto fácil. Mas ali é um início de reforma, e ela só é possível, concordo, por meio da palavra, mas o início de reforma em que sentido? Você tem lá o avô dele, o Manassés, que foi ímpio, e depois Deus foi lá e converteu. Aí você tem um filho dele, acho que Amnon, né, que volta a fazer os pecados que o pai fazia antes dessa conversão, e Josias não segue os caminhos do pai. Mas pensa no contexto social ali mas vamos pensar, acho que posso falar social, né? É um rei novo. É um contexto adverso. De desespero. Agora sim, eu vou concordar com você em uma questão. Quando há um distanciamento de um povo de Deus, esse distanciamento ele é gradual. Primeiramente, como você vê em Juízes, Sim. O povo se afasta do Senhor, depois a liderança civil se afasta do Senhor, e o ápice do afastamento é a corrupção dos sacerdotes. Seria a igreja, né? Da liderança espiritual. Então, o Juízes segue esse roteiro, né? Você vai ver que vai migrando do povo para a liderança civil e depois para a liderança espiritual. Então, e aí é o ápice. Aí é o ápice, por exemplo, onde um sacerdote vendia o seu ofício de levita para quem pagasse mais para ele ser o sacerdote da casa. Um levita que vai lá, mente sobre o que aconteceu com a concubina dele para convocar uma guerra contra uma das tribos. Sim. Então você tem ali o ápice da corrupção e do afastamento do Senhor. Então, nesse sentido, o que a gente devia fazer porque no Brasil essa realidade é muito marcante, né? Por muito tempo, muito persistente. A gente tem que orar, né? Voltar a buscar o Senhor em oração. E concordo muito com o que o reverendo Samuel disse,
que como igreja voltarmos a fazer aquilo que fomos chamados para fazer, que é pregar e anunciar o evangelho, ensinar os homens sobre tudo aquilo que o Senhor ordenou, e isso inclusive é uma coisa que o nosso autor colocou em prática, porque é sobre isso que ele está falando, né? Sobre esse aspecto da escritura e do cristianismo, e aí ele está falando obviamente sobre as lentes do calvinismo impactar todas as áreas da vida humana. E aí os próximos capítulos a gente vai falar de arte, a gente vai falar de política, a gente vai falar de ciência, a gente vai falar em vários outros aspectos, de como nós, a despeito dos governantes e tudo mais do que está acontecendo, crendo na providência de Deus, agirmos de forma bíblica, crendo que Deus vai conduzir as coisas e fazer a sua vontade. Mas olha que coisa interessante, pegando esse gancho na sua fala, vou trazer de novo para a ideia do calvinismo, né, para enaltecer a sua importância. Conforme ela vai alcançando, né, mais gente, maior território, isso não traz somente uma concepção de liberdade ou necessidade de liberdade religiosa, mas também a própria ideia do constitucionalismo, né? Ou seja, não há mais alguém que é soberano, que dita as regras como todo absoluto, não. Existem ali, por conta inclusive daquilo que nós chamamos de imago Dei, ou seja, todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus, a necessidade de regulamentar o quê? Como se dá essas relações. Isso é fruto direto ou diretamente ligado ao quê? Uma concepção calvinista. Por quê? Porque está naquele princípio raiz que o autor chama, se não me engano, esse é o termo que ele usa, né? Que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então qualquer outra relação, seja transversal, horizontal, ela deve estar baseada nesta soberania absoluta que rege, governa e direciona as demais relações, sejam elas nas esferas políticas, econômicas, educacionais, intrapessoais e assim por diante. Isso é fruto do calvinismo. Sim. Da providência de Deus que se manifestou através desse pensamento abrangente, né? Apesar dos antes aí, né, dos comentários. É isso, gente. Ele é um livro muito bom, como a gente tem falado. Vale a pena você comprar. Vamos fazer até um tourzinho antes de ir para as considerações finais aqui na nossa editora. Teremos um congresso em setembro, né? E temos aí o livro do dia, né? O livro do dia, vamos ver qual é o livro do dia. Ainda está nos comentários, né? Vários comentários bíblicos. Não é apenas um livro, são livros, tá bom? Acho que aquele conjunto de comentários está com quantos? 60% de desconto. Né? É só comentar também um lançamento da nossa editora, que é o livro Teologia da Aliança. Ele deve lançar aqui, viu? Já fica aí. No dia eu não vou chamar vocês. Vai ter presente? Não, é difícil. Eu tive que comprar o meu. Mas fica a dica aí que talvez vocês não venham. Tô brincando, vocês vão ver. Mas lembrando... Vamos lá. Pega leve, cara. Então, a gente tem vários comentários bíblicos. Acho que a coleção toda, né, que tá com desconto, tá com 60% de desconto. A coleção de comentários bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Põe ali, pode clicar aí. Clica aí no livro do dia. Aí, nesse banner do livro do dia. Todos os comentários aí, tá vendo? Esses com o vermelho são o do Novo Testamento, os outros com a menor ali são os do Antigo Testamento, todos com 60% de desconto. Então... Inclusive, excelentes, né? Excelentes obras, né? Sim, muito boas. Eu tenho eles no Logos, por isso que eu não tenho a física, porque toma espaço, mas está com preço excelente, gente. Obra aí de 137 por 55,12, obra de 70,20 por 28,08. Você tem aí valores muito bons, tá? Acho que a nível de promoção, a nossa editora que tem feito as melhores promoções, né? Para quem está querendo agora criar sua biblioteca. A chamada, eu acho que a chamada desse livro do dia, que está aí já uns 2 dias já, é justamente monte a sua biblioteca reformada. Eu acho que é mais ou menos isso. Aí vai estar todos aí, todos os comentários. Onde é que você compra um comentário de Eclesiastes por R$19,20? Não existe isso. Nem e-book. Nem e-book você consegue, excelente. Aí tudo com 60% de desconto. Tudo desses comentários, tá? Eu acho que os demais não estão. Biblioteca reformada, mais que uma promoção, um movimento formativo. Excelente. Então quem quiser formar sua biblioteca aí. Rapaz, quem acompanha o livro do dia desde o começo, o link tá aí no chat, tá? Para quem quiser comprar. Quem acompanha o livro do dia desde o começo já tem uma biblioteca, cara. Eu acho que eu já vi uns 200 livros em promoção já.
Sim. Com 70%, 60%, 75%. Já vi, eu acho que 80%, teve algum que estava com 80%, eu não sei. Mas sempre descontos muito Acho que a bons. única Então- promoção que bate essa daí é a promoção do gabinete do Reverendo Samuel. Samuel. Que às Só vezes ir eu chego lá, os livros estão disponíveis de forma gratuita. É só Não, esticar o braço. não e pegar. não estão disponíveis, mas que bom que você confessa um pecado ao vivaço. O furto gospel. É. Não, Não, furto não, porque tem consentimento, né? Tem consentimento por constrangimento. Não, cara, eu vou pegar esse livro, eu vou dizer o quê? Eu vou chamar a polícia pra você? O que eu acho mais legal é que não são livros, aquelas promoções de livro antigo, ponta de estoque, são livros muito novos. bons, né? São livros novos. É assim, e claro, pastor, eu vou dar um jeito aqui, vou comprar um. Não vai dar pra comprar um a um, porque a promoção é só agora. Mas assim, eu vou comprar todos, sei lá, vou fazer um esforço aqui. Eu vou ler. Não, você não vai ler. Comentário bíblico, gente, não espere que você vai ler Obra de Não, referência. numa né? sentada. É pra pesquisa, É pra né? pesquisa, você vai ver um texto bíblico. Vai pregar, vai fazer um estudo, né? Isso. Põe lá ainda o congresso lá da nossa editora. Os demais livros, creio que estão aí com uns 15%, tá? A não ser o da Teologia da Reforma, a Teologia da Aliança, que está com 30% porque é lançamento. Então esse é um desconto padrão. Aí são os nossos eventos, tá? E aí o nosso congresso. Gente, esse congresso, ele vai acontecer lá no Mackenzie, no Auditório Rui Barbosa, nos dias 11 a 13 de setembro deste ano, tá? Vai ser duas comemorações, a comemoração do 10º congresso da nossa editora, mais os 25 anos da parceria entre o Jumper e o Reformed, né, que é o seminário lá dos Estados Unidos, que é a parceria, que é o RTS, né? E aí vão ter preletores, né? Por exemplo, o David Irving, né, que é presidente do seminário. Vai ter o Lincoln Duncan, que é o chanceler. Ele esteve, inclusive, agora no último congresso, se eu não estou enganado. Além deles, vão ter o Valdeci, Reverendo Valdeci, que é o diretor do Jumper. Heber Campos Júnior, né, que é professor lá do Jumper. Felipe Fontes, professor do Jumper. E tem também o Mauro Marcha, que já foi diretor do Jumper, hoje é professor lá da casa. Eles vão estar lá como preletores, fora as oficinas que terão, né? E aí o tema geral é Ministério em Foco, as múltiplas frentes de serviço da igreja. Quem tem participado gosta muito. Você foi para um só, não foi, Naruto? Sim, o último eu estive presente. Alguém te deu de presente, não foi? Acho que foi. Fui eu, cara. Inclusive, eu estou aguardando o presente desse ano também. E aí nós teremos aí... Se chama Providência de Deus. Providência. A providência foi que Gemima engravidou e eu já tinha comprado. Eu sempre compro, quando acaba um congresso eu compro outro. A dica é essa, tá, gente? Acabou o congresso, no congresso já compra o ingresso, a inscrição do próximo, que você pega o lote inicial, que é o mais barato. E aí são os horários, tá bom? Então, quem é de São Paulo é uma programação certa. Quem não é, dá um jeito aí, inclusive no site lá embaixo, vai ter os hotéis, vai ter toda, para quem precisar ver local para ficar, enfim, ou arruma um presbiteriano aí para te hospedar, o Naruz aí tá com a casa dele à disposição, tá? Você tem aí essas questões. Esse é o lote já, está 150, eu paguei R$100, eu acho, que eu comprei logo no lançamento, 120, eu não lembro agora, tá? Então você não se inscreveu ainda, se inscreva. Você que é de São Paulo, e aí você nos procura lá pra gente poder bater uma foto e postar aí nas redes sociais, tá bom? Acho que estaremos nós três lá, né? Eu vou estar. Você vai estar? Vou. Eu tô, tô. inclusive, tentando levar os presbíteros lá da igreja. Bom. Eu comprei também, eu tava tentando buscar na memória. Eu acho que eu comprei lá na Lançamento? ocasião. É mais Depois barato. dar uma olhadinha. Você entra lá acho que eu não sei se é pelo Simpla, você entra e põe o CPF e ele acha lá. E é isso, gente. A gente vai ver se tem mais algum comentário aí pra ler. Naruz voltou, nem olhou o chat, o Paulo leu mais comentário do que ele. Não, na verdade, eu passei por todos aqui. Hoje teve mais abraços, né? As pessoas me saudando pelo retorno, dizendo que estavam com saudade. Foi mais esse tipo de participação. Eu não vi nenhuma mensagem dessa não, viu? Nem o Ricardo falou isso, que tava com saudade. Falou assim, Ricardo é um amado, querido. Ele falou que ia funcionar direito, que tava com saudade. É outra coisa, né? E não funcionou essas coisas. O Ricardo falando, Logos, meu sonho de consumo. Gente, eu tenho um Logos, a versão... Aquela versão lá que tinha antigamente, né? Que você pagava e era sua. Hoje você paga a assinatura. Hoje a assinatura. A minha também é a versão antiga, né? Mas me deram uma dica boa, viu? Se você pegar a versão antiga, que é a que a gente tem, e você pagar para ter essa versão nova, você vai pagar um valor lá por mês, que é a diferença, né, da assinatura, e depois de 2 anos você pode cancelar, se me explicaram bem, e o aplicativo fica com você fica com a sua biblioteca, você não vai ter acesso àquela a mais que você
assinou para ter, né? A não ser que você compre os o valor livros. É o que contrário. Se você faz assinatura, depois de 2 anos, a biblioteca é sua e as funcionalidades que você pagou em 2 anos são suas e você só não recebe as funcionalidades novas. É? Então a biblioteca também. Tá, mas a biblioteca é que já era sua, né? Sim, mas para quem já tem, não compensa. Dependendo da assinatura, você tem novos livros que são adicionados. Mas você fica com esses livros depois? Depois de 2 anos, sim. Se você pagar lá 2 anos, sim. A minha é aquela edição legado, né? Porque ele é mais vovozinho, né? Oi? Ele é mais vovozinho, né? Eu entrei eu acho que eu entrei no Logos 2016, 17. Eu entrei pelo Jumper, né? Tinha um desconto. Aí depois era 40%, aí depois quando... Não, eu entrei em 2013, cara. Eu acho que eu entrei no Mackenzie ainda. Eu acho que foi isso. Aí depois você fui atualizando a biblioteca com o que eu já tinha, enfim. Mas, Ricardo, faz aí a assinatura, cara. Dá um passo de fé, você consegue ter o aplicativo, eu acho. A biblioteca que você tem que ir adquirindo. É isso? Bom, a gente vai caminhar então para o fim, as considerações finais sobre o tema. Próxima semana a gente retorna esse assunto, né? Retorna ao livro do Kuyper e aprofundar mais essas questões do calvinismo. Naruse, bom tê-lo de volta, Deus o abençoe. Amém. Considerações finais de 5 segundos? Meus irmãos, se algo precisa ficar gravado, né, no meu e no seu coração, é exatamente isso. A história não está solta. Ela é regida soberanamente por um Deus pactual. Então, se você é alguém pactuado com Deus, descanse no Senhor, porque Ele é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe. As minhas considerações finais vão no mesmo sentido aí do reverendo Naruse, né? Confie na providência do Senhor, na sua vida, na vida da nossa nação, na vida da nossa igreja, na vida da igreja evangélica brasileira, sabendo que a vontade do Senhor não falha, de que Ele é bom e de que as suas misericórdias duram para sempre. Se estiver lá na região da nossa igreja, Campinas, Vinhedo, Valinhos, dá o endereço aí. Avenida da Saudade 60, no centro, lá em Vinhedo, aqui no interior de São Paulo. Os horários de culto. Domingo às 10 horas da manhã. Anunciou da Lapa para mim, por favor. Por favor, Naruse, Alto da Lapa, fala aí os horários de Rua culto. Doutor José Elias, 67. O horário de culto é domingo às 10 horas e às 18 horas. E às 9 horas, escola dominical. Sabe o CEP da sua igreja? Não sei. Eu sei o da minha também. Ó, quem chegou no final aqui? Ô, reverendo Ismael. Ô, Ismael, tá no fuso americano, cara? Tá no fuso americano? Aposto que vocês fizeram um pacto. De que eu? Não entendi, não. O Ismael tem umas coisas que só ele entende, cara. Ele faz a piada, aí quem tá em casa fala assim, é piada interna. Não, é piada dele, cara. Depois ele tem que mandar um podcast pra depois explicar. Ele tem que explicar pra gente. Ei, seja bem-vindo, viu, Ismael? Acho que você acordou agora, né? Não sei qual fuso horário aí. Mas seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. E é isso, irmãos. Deus continua no trono, Ele governa eternamente. Ele dirige, governa, sustenta todas as coisas conforme a sua boa vontade. E lembre, todas as coisas cooperam para o nosso bem, boas ou ruins. Então, não desanime, confie na mão do Senhor que Ele conduz todas as coisas. Eu sou o reverendo Samuel Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, que fica ali na rua Arthur de Azevedo, 1007, bairro de Pinheiros. Os cultos acontecem... Você falou o horário do culto da sua igreja? Falou? Falei. Os horários do culto da nossa igreja às 9h30, escola dominical às 11h e culto à noite às 18h30. Voltamos para o nosso endereço, tá? Escola dominical. Escola dominical. E você aí, entendeu aqui, né? Entendi. E aí nós teremos o retorno ao templo, tá? Estávamos fora por causa do carnaval. E aí nós retornamos finalmente ao nosso local de culto. O carnaval de São Paulo, infelizmente, acontece ali nas proximidades da igreja e não podemos cultuar no nosso templo. Voltamos e domingos estamos de volta. Então, quiser nos visitar, faça lá uma visita pra gente, ou para a Igreja do Alto da Lapa, ou para a Igreja de Vinhedo, a Igreja Aliança em Vinhedo, ou para qualquer outra igreja presbiteriana do Brasil espalhada aí pelo Brasil, tá? Depois manda o seu recado, diz onde você é, bota aí o comentário do nosso vídeo. Que Deus te abençoe, um bom final de semana. Faz uns posts aí, acompanhando a gente pelo YouTube, nos marque pra gente poder subir. Se você marcar a gente marca no Instagram, lá a gente reposta, tá bom? Deus o abençoe, um bom final de semana. Cara, eu ouvindo a música aqui na minha consciência, eu falei, cara, já tá... Sabe por que o Rolix coloca isso na sua fala, né? Pra te cortar, que você dá 5 sabe segundos pra nós e você quer falar meia hora. Cara, eu deixei vocês falarem à vontade, aí vocês me devolvem, faltando 4 minutos pra acabar o programa, eu tenho que render o bloco, cara. Entendi. Senão não dá o horário ainda não, Ronix. Eu tenho que... O Ronix fica na minha consciência aqui com essa música, e eu acho que é 2 horas da tarde e não é ainda. Pra dar essa cara de encerramento. É isso, irmãos. Falta 1 minuto então para acabar, mas Deus abençoe.
Ah, sim, falou. Vocês estão falando do pacto, verdade. O pacto da aliança com o senhor. A Aurizete aí dizendo que é de Rondônia. Deus abençoe o pessoal de Rondônia. Deus abençoe a IPB no Brasil todo, tá? Nós nos vemos então na próxima sexta, se o bom Deus permitir, a partir das 12h30. Marque já aí na sua agenda, das 12h30 às 14 horas. Estaremos juntos aqui, se o bom Deus permitir. Um bom dia do Senhor para todos. E levanta isso aí para marcar a gente e a gente repostar aí. E marca a gente no Instagram que a gente reposta. Ei, tu perdeu uns 100 seguidores, viu? Eu vi lá. Eu já vou te comentar. Fez o quê? Não, já comento. O Samuel, ele vai num lado, vai pro outro, você não consegue entender o que ele tá dizendo, né? Deus abençoe, uma boa semana para todos. Nós nos vemos na próxima sexta. Esse é meu fã mesmo, viu? Não, cara, tu